Pronto. Então, meninas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vou abrir a minha apresentação aqui do nosso workshop. Então, boa noite! Sejam muito bem-vindas ao workshop da UNA. Hoje nós vamos falar, então, sobre metas na prática, né? E como a gente transforma esse planejamento em rotina de execução. E eu quero começar só abrindo um espaço aqui, antes da gente realmente entrar no nosso conteúdo. Se vocês puderem se apresentar rapidinho, só para a gente se conhecer, já que a gente está num grupo pequeno aqui, no ao vivo, eu acho que é legal, né? Então, depois eu passo ali para a minha apresentação ao final, porque acho que a Duda, que eu não conhecia, né? E a Vira e a Isa já conheço, então vou deixar que vocês se apresentem rapidamente, tá bom? Podemos começar com a Vir, que já abriu a câmera? Posso, tem que falar o que. Pode falar o teu nome, da onde tu é, já que temos pessoas de outras cidades. E o que que tu faz? Pode ser? Boa noite, meu nome é Virginia. Eu moro em Caxias há 13 anos, mas eu sou natural de Nova Roma do Sul. Eu sou formada em administração e hoje eu trabalho como analista administrativo na oficina mecânica da família do meu marido. Faço toda a parte do administrativo e financeiro. Perfeito. Show, Vir. Isa, podemos seguir para ti? Oi, sou a Isadora Baes. Trabalho como advogada, moro em Florianópolis, mas sou de Caxias do Sul também, do Rio Grande do Sul, na verdade, né? Muitos anos de Caxias. E sou advogada, tenho um escritório como advogada autônoma, né? Uma sociedade individual, e tenho mais duas empresas editoras, e daí trabalho com direitos autorais e outras questões. E hoje a aula é muito importante para mim, porque depois de um ano do prazo que eu combinei com a Carol lá atrás, estou finalmente na etapa de lançamento, de relançamento que ela me ajudou a fazer. Então levou aí um ano mais, acho que estou precisando me organizar com as metas, mas está acontecendo e é isso. Então é esses os rolês. Muito prazer, meninas. A Isa foi minha mentorada e olha, a gente fez um trabalho de reorganização, né? A gente organizou toda a parte da gestão das empresas, né? Até no sentido de identificar quais eram os negócios que tu tinha, né? Então, acho que isso foi muito legal. E essa parte das metas, né? Acho que todo mundo fala em metas, né? Mas, assim, a gente chegou na metade do ano, né? E muita gente não alcançou as metas porque aconteceu um erro ali no caminho. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso e o timing eu acho que é um timing muito legal. Então, vou abrir a palavra ali para a Duda. Duda, se tu pudesse apresentar para a gente. Prazer, gente. Meu nome é Maria Eduarda. Eu moro em Alphaville, São Paulo. E eu trabalho principalmente numa loja de locação de vestido de festa, mas tem algumas outras coisas fora, algumas outras empresas nas quais eu também ajudo. Legal. Então, temos aqui mulheres multipotenciais, né? Mulheres com vários negócios, com várias atuações. Acho que vai ser muito legal. Então, vamos lá, meninas. Eu quero começar alinhando algumas coisas com vocês, tá? Então, primeiro de tudo, quero pedir a permissão de vocês para que no final, então, do nosso workshop, eu possa apresentar para vocês ali um formato de mentoria que a gente tem aqui na UNA, até para que vocês entendam de que forma eu posso ajudar todas vocês, né? Então, se vocês concordarem com isso, a gente faz isso no final do nosso workshop, beleza? Show! Outra coisa que eu quero alinhar com vocês, tá? Esse workshop, eu sempre falo que o workshop ele é prático, né? Então, vai ser mão na massa. E a gente vai sair daqui, né, com uma meta bem bacana, não só bonita no papel, né, que ela seja executável. Então, eu espero que vocês tenham aí caneta, papel, tá? Porque a gente vai precisar disso, tá? Então, a minha intenção é que vocês saiam daqui com uma meta mais clara, tá? Uma rotina mínima de execução e não é só aquilo que a gente planeja, né? A gente precisa de ação.
Então, é o que a gente vai conseguir aqui construir, é o que a gente vai conseguir aplicar no dia a dia. Então, a gente vai ter clareza, a gente vai analisar prioridades e, obviamente, né, com o objetivo de consistência. Beleza? Então, feitos combinados, tá? Chegou o momento de eu compartilhar aqui. Cadê a minha janela? Aqui. Vocês enxergam bem? Só me confirmem, por favor. Tá, show. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui a minha parte de apresentação, já que vocês já se apresentaram, né? Para quem não me conhece, então, eu sou a Carol, né? Eu sou mentora de mulheres líderes e empreendedoras, sou empresária, sou advogada, sou fundadora da Mentoria Uno, então, que é um programa de formação voltado para mulheres, né? Para desenvolvimento, então, dessa gestão estratégica e de liderança. E a Mentoria Una, ela nasceu muito da minha própria caminhada, assim, de eu tentar entender e equilibrar essa coisa da liderança, da gestão, do negócio, né, da rotina, e é aquilo que a gente chama de vida real, né? Que toda vida é real, né? Também tem um pouco de... É relativo esse conceito de vida real. E eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa, profissionalmente falando, né? Eu sonhava grande, né? Afinal de contas, sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, mas também eu tenho um lado muito ambicioso no meu CPF, né? Eu sou viciada em estudar, seja por meio de podcasts, livros, aprender coisas novas, né? E foi então nessa linha da minha curiosidade, né, que eu comecei a entender que eu gostava de ter muitos hobbies. E aí eu fui atrás de um hobby que eu adorava, achava o máximo, que era o boxe. E eu me apaixonei, assim, desde a aula teste que eu fiz, da aula 1, eu me apaixonei. E então hoje eu faço aula de boxe há 2 anos. E eu amo ir lá e eu amo pagar para apanhar. Tipo assim, adoro. Inclusive, eu sugiro que todas as mulheres vão lá, que façam uma aula teste, porque quando a gente fala de lado profissional, né, a luta, ela nos dá esse empoderamento, assim, é muito engraçado, né, porque uma coisa que é um pouco considerada agressiva, assim, nos acalma e nos empodera. Então, é muito legal. E aí, então, baseado nisso, né, nessas atividades que eu fui fazendo, eu fui entendendo o quanto isso me ajudava também na minha rotina, né, na construção das minhas metas, na construção do meu dia a dia, né, é um desafio tu estar ali aprendendo algo novo. Então, trazendo isso para o nosso profissional é também muito importante. E aí, quando eu falo de metas, rotina, execução, eu falo de um lugar que não é perfeito, né? Até porque não existe perfeição em nada do que a gente faz. Né? A nossa vida não é perfeita. Então, eu falo para vocês muito de um lugar que eu vivi, porque eu sempre me vi nesse lugar de muitos negócios, né? E eu, como eu falei para vocês, mulher multipotencial, eu sempre achei que talvez eu tivesse uma falta de foco, porque eu queria ser e fazer tudo. Então, durante muito tempo, eu também achei que dar conta de tudo era um sinal de força, né? Eu queria crescer, eu queria empreender, eu queria liderar melhor, eu queria colocar projetos de pé, né? Que é o que a gente quer fazer, eu queria, fazer acontecer. Só que muitas vezes eu fazia isso muito num modo de sobrevivência. Então, muita coisa na cabeça, muita demanda ao mesmo tempo, muitas ideias, muitas metas. E aí eu tinha pouca rotina estruturada para sustentar tudo aquilo que eu queria fazer. Então, aí eu tive a minha virada de chave, que foi entender que só o planejamento sozinho, ele não muda nada. Porque a gente pode ter ali um planner bonito, uma lista de objetivos, né? Uma meta de faturamento para quando a gente tem uma empresa, uma meta de conteúdo para quem cria conteúdo, meta de organização, meta de crescimento, seja profissional, seja pessoal. Só que se isso não vira uma decisão, não se torna uma prioridade, né? A gente não tem uma rotina e um acompanhamento disso, tudo isso que a gente falou fica muito no campo da intenção. E aí, se eu tenho a intenção sem uma ação, então eu só tenho um sonho. E aí entra uma frase que eu gosto muito, né? Que é o que eu coloquei aqui no slide para vocês. A meta sem rotina, ela vira culpa.
Porque a gente olha para aquilo que a gente prometeu, né, pra gente, e a gente percebe que a gente não executou. E aí a gente se frustra, aí a gente se cobra, aí a gente tenta recomeçar de algum jeito, faz outro planejamento, e aí o ciclo volta a se repetir. Então foi a partir disso que eu comecei a unir duas coisas que fazem muito sentido dentro daquilo que a gente trabalha hoje dentro da mentoria, que é uma gestão prática e o comportamento humano. Porque a gente não lidera só uma empresa, né? A gente lidera pessoas. E antes de liderar pessoas, a gente também precisa aprender a se liderar. Então, agora que eu já trouxe um pouquinho da minha história para vocês, vou começar real oficial, tá? Então, bora lá. Por que que a gente olha para a neurociência? Como eu falei para vocês, então, a gente acredita muito aqui dentro da mentoria que a gente não consegue fazer nada sem olhar para como o nosso cérebro funciona. Então, a gente começa olhando para como a gente consegue fazer isso ser executável, né? Como que a gente consegue fazer isso? E aí aqui entra o diferencial que a gente tem. A gente olha para a gestão de um jeito mais simples, mais prático, baseado no comportamento humano. Porque muitas vezes as pessoas elas não estão paradas porque elas são preguiçosas. Elas estão paradas porque elas estão travadas ali em alguma questão. Ela não está travada porque ela é incapaz. Normalmente ela está travada porque a gente tem uma meta que é muito abstrata. Ou a gente tem uma rotina que é pesada demais. E aí o próximo passo que eu tenho que dar, ele é confuso. Então a neurociência, ela nos ajuda a entender que o nosso cérebro precisa de clareza para agir. Ele precisa de contexto para repetir comportamentos e de sinais de progresso para a gente continuar fazendo, que é a tal da motivação. Então, hoje, eu quero que a gente olhe para essas metas, né? Olhar para uma meta de uma maneira um pouco diferente. Não como uma cobrança, ou daqui a pouco como uma promessa que a gente tem, né? Um simples desejo. Mas a gente tem que começar a olhar para a meta como um caminho que precisa ser desenhado de forma simples. E ele precisa ser simples o suficiente para ser executado, tá? Então, o que que a gente vai fazer hoje? Tá? A nossa proposta ela é bem objetiva. Então, a gente vai escolher hoje uma meta importante e vai transformar essa meta em uma coisa que seja clara, tá? A gente vai entender também quais são as ações que a gente precisa para fazer acontecer na prática, isso que a gente vai estabelecer. E a gente vai sair daqui hoje com um plano simples para os próximos 7 dias, que vão ser repetidos, obviamente, né, semanalmente, para que vocês consigam alcançar a meta de vocês em 30 dias. Porque a gente não muda uma rotina inteira da noite para o dia. Tipo assim, não tem como, né? Mas a gente pode começar a construir essas evidências de execução, tá? E isso muda bastante coisa. Então, agora vamos pegar papel e caneta, bloco de notas, caneta colorida, tudo aquilo que eu falei para vocês ali no início do nosso workshop, para a gente, então, colocar essa mão na massa ali, beleza? Gurias, tudo certo até aqui? Show! Então, agora a gente vai falar sobre algumas verdades, tá? 3 verdades difíceis de engolir. São horríveis, ninguém gosta de ouvir isso, mas a gente vai falar sobre elas. Meta sem rotina vira frustração. Porque daí a gente sabe que a gente, né, não tem nada ali de rotina, daí a gente não sabe direito o que a gente quer, e aí a gente não inclui isso dentro da nossa rotina, a gente não sabe o que precisa ser feito, então a gente se frustra, né, porque a gente só tem um sonho. Segunda coisa, rotina sem prioridade vira ocupação. Sabe aquela pessoa que passa o dia, assim, pipocando de uma tarefa para outra? Pois é, essa pessoa ela só passou o dia todo ocupada. E aí ela não foi produtiva. Então a gente encerra o nosso dia com uma sensação de que a gente não fez nada. Então é por isso, é porque a gente não tem prioridade. E terceiro, execução sem acompanhamento é só uma sensação. Aí eu pergunto para vocês, né? O que adianta eu querer chegar lá se eu não acompanho o que de fato eu estou fazendo para chegar lá? E aí aqui cabe várias coisas, né? Cabe
metas pessoais, metas profissionais, enfim. Não adianta nada eu querer chegar em algum lugar se eu não estou acompanhando as ações que eu preciso para chegar até lá. Então, isso tudo é muito importante, porque muita gente acha que o problema é as pessoas não ter meta. Mas muitas vezes o problema não é nem esse. O problema é ter uma meta sem direção nenhuma. Aí a pessoa tem a meta. Ela quer, sei lá, vender mais. Ela quer postar mais nas redes sociais. Ela quer organizar a empresa, liderar melhor, previsibilidade. Eu quero trazer mais previsibilidade para o meu negócio. Eu quero ser mais produtiva. Mas aí tu olha a meta dessa pessoa e a rotina e elas não andam juntas. E a pessoa tem uma meta gigante, uma rotina toda cagada e vai fazendo o que aparece. E aí, assim, né, tem mais uma coisa. Eu falo muito palavrão, tá, gente? Então, se eu falar alguma besteira aqui, ou relevem ou me xinguem nos comentários ali no nosso chat que eu paro de falar, tá? Por favor, me corrijam. Mas é isso, tá? Como eu tava falando, então. Quando a gente tem uma meta que ela não tem um lugar específico na nossa rotina, essa meta, ela fica disputando um espaço com todas as urgências que a gente tem do dia. Aí é cliente que liga, equipe que fica ali chamando e buzinando nos nossos ouvidos, é o WhatsApp que a gente não consegue dar conta, né, Isa? É a família, é a casa, é o cansaço, a ansiedade, a vida acontecendo. E normalmente, vai, Isa, fala. Pior que eu acho que existiu um avanço, mas assim, o meu avanço é muito devagar. Eu espero que não seja o padrão para ninguém real, mas existiu o avanço de enfrentar as metas e de ver absurdos de mudança, assim, coisas bem expressivas. E agora eu tô num limbo, que é tipo assim, o que me movia era o problema do dia. Então, eu podia estar sendo útil, porque não estão acontecendo problemas. E isso é estranho, é um limbo muito desgraçado. Como assim? Eu tenho tempo, precisa acontecer uma merda. E aí dá realmente para ver que é a gente que vai se embolando, né? E depois tem que voltar e fazer esses passinhos do zero. Obrigada por estar aqui novamente puxando a orelha, porque de fato vai descamba sem ver, assim, e daí tem que recomeçar. Mas funciona. Tá Exatamente. funcionando. Tá tudo calmo demais, o que eu acho que significa que Às tá vezes a gente funcionando. até estranha, a gente estranha. Mas assim, a gente costuma dizer, né, que quando a gente está nesses momentos de caos, assim, ou quando a gente tem uma meta que a gente precisa fazer alguma coisa, enfim, a gente costuma dizer o seguinte: ah, mas agora não vai dar para eu fazer isso, porque tem muita coisa acontecendo. A gente fala isso, né? Ah, é muita coisa acontecendo. Tá, mas aí, será que não tem sempre muita coisa acontecendo? Sempre tem muita coisa acontecendo. Se a gente for para refletir e olhar ao nosso redor, vai existir milhares de coisas acontecendo. Então, tudo é uma questão de perspectiva, né? Porque aquilo que não tem espaço definido dentro da nossa rotina, realmente, né? A gente acaba dependendo do tempo que sobra. Tipo, quando der, quando eu puder. Então, para quem lidera ou para quem empreende, né, para quem quer, como é o caso da Duda, né, poxa, eu tenho um negócio na família ou daqui a pouco eu quero assumir uma liderança, né, raramente vai sobrar tempo para a gente fazer. Não vai sobrar, porque a gente tem que fazer sobrar. Então, sempre vai ter alguma coisa acontecendo. E aí, gente, a gente não pode deixar de olhar para o que o nosso cérebro, tá, que controla o nosso comportamento como seres humanos, diz a respeito disso tudo que a gente falou. O nosso cérebro, tá? Ele não executa bem quando as coisas estão muito abstratas, tá? Então agora a gente vai olhar para esse lado, tá? Um pouco de ciência aqui para vocês. Quando a gente diz quero vender mais, o que exatamente eu vou fazer para isso? A gente não define, a gente só diz que a gente quer vender mais. Eu também quero vender mais. Mas a gente não explica exatamente o que a gente vai fazer para chegar nesse lugar. Outra coisa, a gente pode dizer, Carol, eu quero postar mais. Beleza. Qual é o
próximo passo concreto que eu preciso dar para isso? Eu preciso me organizar melhor. Tá, por onde eu começo? E aí a gente vai ficando com essas perguntas e com essas coisas na nossa cabeça. Só que pensem comigo, se o nosso cérebro precisa de clareza, então eu tenho uma meta que é muito vaga. E aí o que o meu cérebro vai fazer? Ele vai precisar decidir tudo do zero. E quanto mais decisões eu preciso tomar no meio da minha rotina, mais eu vou fazer com que o meu cérebro trabalhe, mais atrito ele vai ter. Ou seja, quanto mais atrito, maior é a chance de eu adiar. Porque é chato, né? Imagina, eu tenho que gastar muita energia, gente, para fazer. Por isso que muitas vezes a procrastinação, ela não é preguiça. Na verdade, ela é uma falta de clareza sobre qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Então a pessoa pega, olha para a meta e sente o peso daquela meta. É aquela sensação assim, ó, eu tenho que fazer isso aqui. Mas, sabe? É um saco começar. É um saco. Por quê? Porque a gente não tem clareza sobre o que a gente precisa fazer. Então, realmente, o nosso cérebro, ele acha chato. Porque é todo um trabalho que ele precisa desenvolver ali para começar. Mas, a gente precisa entender algumas coisas, tá? O nosso cérebro, ele foi feito para nos fazer sobreviver. Então, o que ele busca? Ele busca o que a gente chama de economia cognitiva. Ou seja, ele quer gastar a menor quantidade de energia possível para fazer alguma coisa. Exemplo disso. Por que hoje em dia a gente escova os dentes de forma tão automática? Porque a gente já fez tanto aquela atividade que já é automático. Eu não gasto mais energia. Tanto é que eu escovo os dentes, às vezes, mexendo no celular ao mesmo tempo. Porque o meu cérebro não precisa pensar muito para fazer. Ele já sabe. Então, é por isso que eu digo, gente, que o nosso cérebro, ele é preguiçoso e ele é burro, tá? Porque ele quer ficar quietinho lá, na dele. Gastar menos energia. Ele não sabe, por exemplo, diferenciar se a gente está diante de uma ameaça, de fato, ou se a gente está, sei lá, correndo um risco de morte. Ele não sabe dizer. Por exemplo, quando a gente está, sei lá, falar em público. Meu Deus, eu vou morrer de vergonha. Daí eu fico nervosa. Aí o meu cérebro identifica aquilo como algo ameaçador, né? Que, poxa, eu vou morrer. Vou falar com as pessoas em público, vou morrer. Agora, se eu tô ali com um prédio pegando fogo, ele vai ter a mesma sensação. Ele vai também identificar como sendo uma ameaça. Então, quando a gente está diante de coisas que não são claras, o cérebro vai ativar esse mesmo modo de sobrevivência. E aí ele vai fazer o quê? Procurar o caminho mais fácil de resolver, que é um caminho mais conhecido. Ou seja, procrastinar, não fazer. Então, buscar essa clareza sobre as nossas metas, né, sobre aquilo que a gente precisa fazer, não é preciosismo. Tipo, Carol, então quer dizer que eu tenho que escrever minha meta claramente sobre o que é ali? Sim, precisa. Quando tu vai passar uma atividade para alguém, tu não explica aquela atividade? Não mastiga aquela atividade? Então, por que para nós a gente não faz isso? A clareza aqui, ela é uma estratégia de execução. Porque é isso que vai fazer o nosso cérebro tomar as ações que a gente precisa. Ficou claro para vocês? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Querem trazer algum comentário, fazer algum acréscimo de informações? Não? Então seguimos. Gente, vamos para outra coisa. Existe uma coisa que as pessoas confundem muito, tá? Que é a intenção. Esse ponto aqui é muito essencial, tá? Intenção é diferente de meta. Intenção não é a mesma coisa que meta. Exemplo, quero vender mais. Não é uma meta. Quero postar mais. Ainda não é uma meta. Quero me organizar melhor. Não é uma meta. Isso é uma intenção. E intenção é importante.
né? Porque ela mostra que a gente tem um desejo, que a gente tem uma direção, que a gente tem uma vontade, mas isso ainda não mostra uma execução. E a gente está falando aqui de metas que precisam se transformar em coisas executáveis. Então, uma meta executável, ela precisa deixar mais claro o que a gente quer, por meio de qual ação a gente vai chegar nesse lugar e como a gente vai acompanhar o nosso avanço. Por exemplo, em vez de a gente falar assim, ó, quero postar mais, eu posso dizer, nos próximos 30 dias, eu quero publicar 3 posts lá no meu Instagram. Como que eu vou acompanhar isso? Eu vou acompanhar os conteúdos ali sendo postados. Tá sendo postado ou não tá? Quantas conversas foram geradas daquele post, né? Para quem usa o Instagram profissionalmente, isso é importante. Então, a gente saiu de uma meta, uma intenção que era: quero postar mais para, nos próximos 30 dias, quero postar 3 vezes na semana. E acompanhar os conteúdos e ver quanto eu gero de leads aqui dentro. Vocês conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra? É muito diferente, né? Então, agora a gente tem uma direção. Por quê? Existe uma intenção mais uma ação. E existe um acompanhamento. Outro exemplo que a gente pode usar aqui para quem quer vender mais. Não adianta eu só falar que eu quero vender mais. Eu preciso pensar que nos próximos X dias eu quero iniciar X conversas com X pessoas e acompanhar se isso gerou lead qualificado ou não, convertir em venda ou não. De novo, a meta, ela saiu da intenção e começou a virar execução. Ou seja, o nosso cérebro começa a enxergar um caminho que é claro. Então, pensem assim, tá? Se tu quer vender mais, então tu tem que iniciar mais conversas com potenciais clientes, né? Legal. Olha para os números que tu tem hoje. Faz o cálculo da tua realidade hoje e vai detalhando isso em ações. Por exemplo, quero vender 12 contratos por ano. Então, quantos contratos eu tenho que vender no mês? 1. Beleza. Quantos contatos eu tenho que fazer na semana para surgir uma possibilidade de venda? E quantos contatos por dia eu preciso fazer para chegar nessa meta? Então, é um caminho, as pessoas tendem a errar aqui. É um caminho inverso que a gente faz. Eu não vou conseguir contratar, talvez, 1.000 pessoas num dia para eu fechar 12 contratos em 30 dias. Mas se eu tenho uma meta que é um pouco mais realista, eu vou pegar a nossa meta e ir quebrando ela em pequenas ações. Ações mensais, ações semanais e ações diárias. Então, pensando nisso que a gente falou agora, chegou o momento, tá? Da gente criar as nossas metas, tá? Então, a gente vai fazer um exercício aqui. Então, vamos lá. A ideia agora, gurias, é a gente pensar numa meta, tá? Numa intenção que vocês têm aí na cabeça de vocês, tá? Pode ser algo do negócio de vocês, pode ser algo pessoal, da tua rotina, da tua carreira, da liderança, pode ser qualquer coisa, tá? Então, escreve aí no papel de vocês, no bloquinho, enfim, do jeito que ela vem, tá? Tipo assim, sem ser o exemplo que eu falei antes, tá? Como ela aparece aí na cabeça de vocês. Vou dar um minutinho, tá? Para vocês anotar. Foi? Anotaram? Só me confirma aqui depois, por favor. Show, Duda também? Show de bola. Vocês se sentem confortáveis de compartilhar?
Alguém quer compartilhar? Sim, é a do Instagram. Do Instagram não, né? TikTok, porque eu já decidi centralizar uma coisa só que vai facilitar muito a vida. Tá. Mas a ideia é produzir um número X de posts, deixar eles prontos e depois começar a postar e fazer isso todo mês. Tá, show. Gurias, vocês querem compartilhar? Vou falar. As minhas agora, elas são mais pessoais, né? Que eu saí totalmente e eu quero voltar a ter um alinhamento entre o exercício, que é a academia, que eu tô pagando, né? E não tô indo. Quero voltar a acordar mais cedo, tipo, para ter meu momento ali de manhã cedo, que eu gosto antes de trabalhar. Voltar pro tênis e eu tô fazendo velas faz um tempo, só que eu já tô vendendo e eu ainda não divulguei, não fiz um Instagram, não criei uma marca, então eu quero fazer isso também. Show. E tu tem um exemplo clássico aqui, né? Ah, eu quero treinar, quero fazer academia, tô pagando e não vou. Esse é o Sim, mais comum. paguei. Eu fui até, tipo, paguei um ano, né? Eu fui até março, abril. Faz 2 meses que eu não piso lá. E estamos juntas, irmã, estamos juntas, fica tranquila. Duda, tu quer compartilhar com a gente? As minhas metas neste momento também estão no âmbito pessoal. Igualmente, iniciar a academia, eu não fazia, mas eu quero iniciar. E ser mais consistente com os meus devocionais. Show de bola. Olha só como são as coisas. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito disciplinada, sabe? Sempre fui. Só que as pessoas se enganam um pouco, e aí vou trazer aqui pro. Depois vamos continuar no nosso exercício, tá? Mas é que me veio isso. Acho que seria interessante compartilhar com vocês. As pessoas, elas têm muito uma visão um pouco ilusória do que é a disciplina. Tipo assim, existe uma diferença entre tu ser disciplinado e tu ser rígido. Quando a gente pensa numa meta, quando a gente pensa em, por exemplo, né, quero começar a academia, eu quero voltar para academia, a gente coloca normalmente umas metas muito rígidas. E a gente esquece que a disciplina é uma coisa totalmente diferente. É muito diferente tu ser uma pessoa disciplinada aqui. Cara, se eu ficar hoje, tá? 7 dias sem ir para academia, tá tudo certo. Eu vou voltar no 8º dia e eu vou continuar indo e não mudou absolutamente nada na minha disciplina. Porque a disciplina, ela tem esses gaps. A gente tem que lembrar que a nossa vida acontece. Vai acontecer situações em que eu vou precisar ficar 10 dias sem ir para academia. Eu vou ficar doente. Aí que a disciplina vem. Que ela vai fazer com que eu, no 8º dia, no 11º dia, eu volte para academia. Agora, a rigidez, ela não me permite sequer pensar que eu vou ficar 10 dias sem ir. E as pessoas se enganam muito com relação a isso. Eu que me considerava, tá? Olha, assim, absurdo. Eu me considerava, não, eu sou muito disciplinada. Eu descobri na terapia que, na verdade, eu só era rígida demais. Porque eu não me permitia passar por esse período que é difícil da gente estabelecer metas. É difícil da gente colocar as coisas para funcionar. Porque as metas, elas dependem muito também do nosso comportamento. Mas não só isso, elas dependem do nosso funcionamento. E cada pessoa funciona de uma maneira. Então agora, tá? Vamos pegar essa meta que a gente colocou aí, tá? E a gente vai transformar ela dentro desse novo modelo que a gente falou, tá? Aqui no nosso slide eu coloquei, eu não sei se dá para ver, acho que dá, né? Para ver de boa. Tem a parte ali que fala definir claramente ações específicas e progresso semanal que estão em negrito. Vocês peguem essa frase, tá? E substituam essas 3 coisas em negrito pelo que vocês querem fazer, tá? Então, agora eu vou dar mais uns minutinhos para vocês, e aí vou até dar um exemplo para vocês de como vocês preenchem, tá? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Isa aqui.
nos próximos 30 dias, eu quero aumentar a minha constância no conteúdo, então isso é o que eu quero. Por meio de quê? Por meio de 3 publicações semanais. E eu vou acompanhar isso por meio dos conteúdos postados ali, ou eventualmente pelas conversas que eu iniciei com pessoas que interagiram no meu conteúdo. Sei lá, um exemplo aqui, tá? Pensem nisso. Isa, te entreguei a paçoca já completa aqui, Uhum. né? Obrigada. Mas a gente vai melhorar isso aí depois, tá? Gurias, eu vou dar para vocês um minutinho, então, para vocês escreverem, tá? Pensem bem, o que vocês querem, por meio de qual ação, e qual que é o acompanhamento que vocês vão fazer ali para sinalizar o avanço, tá? Pronto, gurias. Só me deem um ok. É só porque eu tô controlando o nosso tempo aqui. Foi. Foi? Duda, só confirma para nós. Aí a gente segue. Show. Vocês se sentem confortáveis de compartilhar? Alguém gostaria de falar? A Isa não pode. Eu fiz adaptações. Ver se eu entendi certo. Tá bom, vai. Porque a minha ideia é gravar e não começar a fazer os posts exatamente por conta de que eu vou ter que achar esse furo de espaço para acompanhar o eventual movimento e responder. Então, é deixar preparado antes, sabe? E aí depois eu consigo estar mais dedicada a isso. Então, nos próximos 30 dias eu quero gravar um vídeo por dia e eu vou acompanhar esse progresso em quadro de giz, que eu deixei os 30 dias organizadinhos, assim. Muito bom. Muito bom, isso aí. Show. Ótimo. E assim, né, não, a gente também tem que lembrar uma coisa, né, gurias? Não precisa ficar perfeito, né? O objetivo aqui não é que a gente tenha uma meta bonita, né? O objetivo é que a gente consiga tirar essa meta da confusão, né? E começar, então, a dar forma para ela, né? Então, alguém mais gostaria de ler? Gurias, vocês querem ler? Posso confirmar para vocês se vocês estão ok. Eu botei, na verdade, a prática do exercício que eu quero retomar e o acordar mais cedo e eu vou fazer um planner que eu sempre faço, até tenho ele aqui, que daí eu acompanho e vou dando o check quando eu realmente cumpro. Top. Show de bola. É isso mesmo. Duda, pode falar. Olha, eu não tenho certeza se eu entendi corretamente, mas eu coloquei que nos próximos 30 dias eu quero iniciar a academia com 3 treinos semanais planejados previamente. Vou acompanhar por meio de uma tabela dentro do Notion. Perfeito, é isso aí. Entendeu sim, Duda? Foi ótimo. Cara, eu amo o Notion, tá? Sendo, ai, eu amo, eu uso em tudo, ele é lindo e ele é todo personalizável. Então tu consegue acompanhar bem esse progresso. E o que é legal do Notion também é que tem um sistema que tu coloca ali até tipo a porcentagem da tua meta.
Então, é muito bom para acompanhamento, assim, para planejamento, ele funciona muito bem. A única coisa que eu tenho com o Notion, que até, assim, eu gostaria que o Notion me ouvisse, tá? É que às vezes eu acho ele um pouco chatinho para fazer essas automações. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta, vamos falar de comercial. Se eu tenho uma meta comercial e eu coloco ali, tipo, quantas pessoas eu atendi, ou quantas vendas eu vou fazer e tal, a forma de tu fazer essa automatização para daqui a pouco criar uma planilha ali dentro do sistema, ela é meio chata, sabe? Ela, ai, é horrível. E tem que selecionar as coisas, é horrível. Mas assim, se para ti funciona no dia a dia e tu realmente centraliza ali, show de bola. E eu acho que a Duda caiu aqui. Oi, tu Oi, caiu. tinha caído. Não, mas tudo certo, não perdeu nada, tá? Eu só tava falando que essa coisinha chata do Notion ali que eu não gosto, mas tudo certo, vamos seguindo aqui. Gurias, é isso mesmo, tá? Tá tudo certo que vocês trouxeram. Até, ai, abriu uma página aqui no meu computador, deixa eu só fechar aqui que essas abas me atrapalham. Pronto, então agora a gente vai falar, já que temos então a nossa meta aí organizada, vamos falar sobre rotina, tá? Ai, Carol, rotina é lindo, né? A rotina é maravilhosa. Todo mundo quer ter uma rotina que nem a Vira, assim, tipo, ai, acorda mais cedo, né? Lê uma coisa, assim, lê um livro, faz devocional, né? Tem o seu momento de paz. Eu mesmo faço isso, inclusive eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que é primeiro meu CPF, então eu não consigo trabalhar se eu não tiver o meu momento de paz antes de começar. Mas assim, né, gente, a rotina, ela não nasce só da vontade da gente ter rotina, né? A rotina, ela nasce quando a gente tem uma repetição com um contexto que é claro. Então, uma forma simples até de a gente entender o que é essa rotina, a gente tem aquilo que a gente chama de ciclo do hábito. Não sei se vocês conhecem aquele livro O Poder do Hábito. Já leram? Conhecem? Já ouviram falar? Conheço, mas não li. Tá, perfeito. O que o Vi, livro... mas não gravei. Não. Não tem problema, eu vou trazer um resumo aqui do que ele fala, tá? Até para vocês entenderem. O que o livro fala, né? O livro fala que a gente tem um ciclo desse hábito, né? Então, todo hábito ele tem um gatilho, né? Então, que é essa coisa que gera a intenção ali de a gente fazer alguma coisa. A nossa rotina propriamente dita, que então é esse comportamento que a gente tem a partir do gatilho. E a gente tem o que a gente chama de recompensa, que é o sinal que mostra para o nosso cérebro que aquilo, tipo, valeu a pena, que eu realmente consegui alcançar aquilo. Por que eu perguntei para vocês se vocês conheciam esse livro? Porque muita gente fala sobre os 21 dias para criar um hábito. Vocês já ouviram falar isso? Já. Pois é. Isso é um mito, tá? Vou acabar aqui com essa frase, com essa confirmação. E, gente, isso não é verdade, tá? É cientificamente comprovado que nós, seres humanos, levamos cerca de 66 dias para criar um hábito ou para mudar um comportamento. Então, não adianta vocês quererem ir para a academia 21 dias seguidos, porque não é suficiente para que aquilo se torne um hábito de verdade, tá? Existem pesquisas que comprovam isso, como eu falei para vocês, é cientificamente comprovado, e até de curiosidade, né? Esses 21 dias que as pessoas falam, foi uma teoria, tipo assim, que meio que banalizaram, porque um cirurgião lá de 1950, 60, sei lá, ele era cirurgião plástico, e o que ele identificou? Que as pessoas levavam cerca de 21 dias para se acostumarem com a nova fisionomia delas, com, enfim, a plástica que elas fizeram. Só que é uma questão de física, de corpo. Ou seja, eu me acostumo com o meu corpo diferente em 21 dias. Depois de 21 dias, eu já me acostumei com aquilo. Não
se relaciona absolutamente nada com a criação de um hábito. Só que daí, né, aquela coisa, os coaches, os gurus vieram e trouxeram essa questão. Então, estou aqui para dizer para vocês que é mentira. Se alguém falar um dia para vocês que vocês vão levar 21 dias para criar um hábito novo, corram, fujam, vocês estão sendo enganados, entendeu? Então, assim, se eu quero postar com constância, não adianta eu dizer que eu vou postar mais. Não adianta. Eu preciso criar um contexto em que eu consigo fazer isso por mais tempo. Pode ser que eu pule um dia na semana. Mas se eu fizer isso por mais tempo, eu não preciso fazer todo dia. Eu vou criar mais constância do que se eu ficar 21 dias fazendo isso todos os dias e depois não fazer mais. Isa, pode falar. O que eu tentei criar agora, que eu acho que vai enganar o meu cérebro, é o espaço para isso. Tipo, existe um espaço que ele não é o meu espaço da minha mesa de trabalho, e que aquele é o espaço da gravação e também de reunião daí ao longo do dia. Mas existe um espaço, né, por ser tudo digital, por trabalhar digital, assim, home office, que aquele é o cantinho da exposição, digamos assim. É um momento que a cabeça precisa entender. Vamos ver se isso vai ser. Isso é importante. Isso é importante. Mas o que tu tem que pensar, tá? E aí eu vou te trazer até uma sugestão, tá? Quando a gente fala de criar contexto, a gente precisa entender o que é o contexto, tá? Ah, Carol, eu preciso criar um contexto, então eu preciso organizar a minha mesa, o meu ambiente, para que eu possa propiciar aquele ambiente para que aconteça. Isso só faz quem é adolescente e criança, entendeu? Adulto faz o que tem que ser feito, independente de onde. Então, assim, o que é o criar contexto? É tu criar um sistema dentro da tua rotina que vai fazer com que tu faça aquilo que tu precisa fazer, independente do ambiente onde tu tá. Óbvio que criar o ambiente propício para que aquilo aconteça é muito legal. Por quê? Vamos pegar o ciclo do hábito aqui. A gente falou de gatilho, a gente falou de rotina e a gente falou de recompensa. Se eu tenho que gerar um gatilho em mim, criar o meu ambiente, o meu contexto é um gatilho. Só que ao mesmo tempo que eu tô gerando gatilho, eu tô antecipando a minha recompensa. Que é o quê? Ah, eu vou num café superfaturado, vou criar um ambiente legal para eu trabalhar. Eu tô antecipando a minha recompensa para gerar o quê? Motivação. Para que eu consiga continuar fazendo aquilo. Isso é criar contexto, tá? Entendi, Então, muito bom. Então, Valeu. faz sentido tu criar contexto? Faz sentido, baseado no teu funcionamento. Agora, isso não pode. Não é que não pode, mas Carol, minha opinião, tá? Minha visão. Não deve virar uma regra. Porque, como eu te falei, a vida acontece. Aí, digamos que naquele dia que tu precisava fazer aquilo para gerar conteúdos pro teu mês todo, cara, fiquei sem luz. Aí eu faço o quê? Eu não criei o ambiente, toda a minha recompensa dependia desse gatilho e eu não tenho ele. E daí eu faço o quê? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai criar esse contexto, sabe? E aí, claro, a gente já vai chegar lá, mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Pode ser que para eu criar conteúdo, para eu pensar em coisas, eu precise dividir as minhas ações na semana. Porque isso é criar um sistema. Então, na segunda, eu posso planejar quais são esses conteúdos. Na terça, eu vou gravar. Na quarta, eu posto. Na sexta, eu analiso. Só um exemplo, né? Pegando o exemplo da Isa, já que ela trouxe bastante essa parte dos conteúdos. Então, a rotina, ela precisa ter um lugar ali dentro. Aliás, a meta precisa ter um lugar dentro da nossa rotina. Porque se ela não tem um lugar, ela vai depender, então, dessa motivação que a gente está falando. E se eu dependo só da motivação, isso vai oscilar. E a grande questão é, nós mulheres temos questões hormonais.
Então, eu vou pegar e vou depender do meu ciclo. Então, quando eu estiver lá toda cagada com TPM, eu não vou fazer nada. Porque daí eu não tenho motivação nenhuma. Pelo menos eu sou assim. Não sei vocês. Mas quando eu tô no meu período menstrual, eu quero cagar todo mundo a pau. Entendeu? Eu fico de raia. Então, assim, não dá pra gente depender só disso aqui. Tem dias que a gente vai estar inspirado e a gente vai fazer um monte de coisas. Tem dias em que a gente vai ficar cansado e a gente não vai fazer. Tem mulheres que no período menstrual não conseguem sair da cama. E aí a gente vai ficar dependendo disso. Tem dias que surge urgência toda hora. E aí a nossa meta fica lá para não sei quando. Então, se a gente depende só dessa vontade, a nossa conclusão de meta fica muito fragilizada. Então, a rotina ela é importante e a repetição ela é importante para que a gente consiga criar esse caminho para o nosso cérebro fazer. E aí, claro, quanto mais claro for esse contexto que a gente está falando, menor o atrito para a gente começar. Ou seja, aquilo que a gente falou antes, menor é a minha energia. Eu vou usar menos energia para isso, porque já está claro qual é o caminho. Eu não vou ficar pensando qual que é o próximo passo. Qual que é o próximo passo? E agora o que eu faço? Eu vou gastar menos energia. Então, outro ponto importante, o progresso. E aí, Isa, acho que a gente entra muito na tua sensação que tu estava falando, né? De a gente ter esse contexto, esse ambiente que vai me possibilitar ter essa sensação de que estou avançando. Gente, não existe coisa mais maravilhosa do que ter uma lista de coisas e ir lá e riscar ela na agenda. É uma sensação indescritível, porque a gente tem aquelas milhares de coisas para fazer e a gente vai lá e risca. Isso manda mensagens para o nosso cérebro e o nosso cérebro começa a enxergar que a gente está avançando. Eu tô com o hábito de escrever, tipo, a folha branca, e aí eu escrevo depois de concluir a tarefa. E aí eu numero ela, isso dura 30 dias. Sempre abro essa folha no dia 1 e comecei a... E, tipo, as coisas básicas também, porque elas também são tarefas. Se eu lavei roupa no dia e fiz isso, eu faço as anotações também. E, tipo, passou aquela noia completa de que não faz nada, sabe? Exato. De, ai meu Deus, os dias acabam e eu não fiz nada. Mentira, eu fiz muitas coisas. E aí consigo ir avaliando mês a mês e tem uma cor diferenciada para tarefas super complexas, para ver também quantas ao longo do mês foram feitas das que dá vontade de fugir, né? Se esconder. Tá funcionando legal, assim, mas teve que ser manual. É tipo enganar o nosso cérebro, a gente meio que tá se enganando, assim, né? O cérebro, ele precisa enxergar esse avanço acontecendo para que ele continue motivado para fazer as coisas. Então, quando a gente não acompanha o nosso avanço, eu só vou fazendo, exemplo, eu apago incêndio todo dia, tá? Aí eu vou fazendo o que vem, vou fazendo o que vem, vou fazendo o que vem. O que acontece? Uma sensação. A gente depende de uma sensação de que a gente está fazendo ou não. E essa sensação, ela é muito perigosa. Porque aí vai ter dias como esses, então, que caos. A gente fez milhares de coisas e a gente sente no final do dia que, na verdade, a gente não fez nada. Então, tem semanas que a gente vai avançar, só que como a gente não acompanha, a gente não percebe. E o pior, tá? Tem vezes que a gente só percebe aquilo que a gente não alcançou. Tem meses que a gente até consegue fazer as coisas, só que a gente não olhou para esses sinais, para esses dados de que a gente realmente fez. E aí a gente tem esse sentimento de que tá atrasada. E aí a gente olha todo mundo nas redes sociais arrasando na academia, menos a gente. Então, aqui entra uma mudança muito importante, tá? O acompanhamento que a gente está falando aqui, ele não tem que ser uma cobrança. Eu não preciso ficar me cobrando que eu faça. O acompanhamento aqui tem o objetivo de gerar direção para nós. Então, quando a gente acompanha esses pequenos sinais de progresso, exemplo, eu tenho uma mentorada que ela coloca post-it na parede. Ela bota dia 1, dia 2, 3, 4, enfim, até, sei lá, 90 dias, se ela criou um plano de ação de 90 dias. E ela vai arrancando os post-its e no final da semana ela tem lá 7 post-its.
mas a gente torna palpável esse progresso. A gente torna isso uma evidência. Então, aqui, como eu trouxe para vocês, tem 4 exemplos de coisas que a gente pode fazer. A Isa se deu bem, né, nesse workshop. O exemplo dela caiu muito bem aqui. Mas tudo certo, né? Vamos indo. Quando a gente fala, então, de postar no Instagram, né? 3 postagens essa semana para engajamento. Como que eu consigo acompanhar isso? Isso cabe dentro da minha rotina? A gente precisa analisar isso? Então, aqui, claro, deixei exemplos muito amplos, né, de coisas que a gente pode determinar ali para fazer esse acompanhamento do nosso progresso, porque isso mostra para o nosso cérebro e para a nossa gestão que existe movimento. Então, quando a gente tem evidência de que nós estamos nos movimentando, a gente tem como eventualmente ajustar, e a gente tem uma evidência, não só mais a sensação de que estamos fazendo. E aí a gente tem uma autogestão que funciona. A autoliderança aqui. Porque antes de eu querer liderar a equipe, liderar negócio, liderar qualquer coisa que seja, eu tenho que me liderar. E aí vocês podem me trazer a versão de vocês, a visão de vocês, né? Enfim. Mas quando eu erro em alguma coisa na minha autogestão, por exemplo, não tô muito legal, não vou na academia hoje. Amanhã eu vou sentir assim, ó, como se eu tivesse, meu Deus, cometido um crime. Por quê? Porque eu me cobro e eu fico com uma sensação de que eu não fiz. E aí eu tô me autogerindo de forma errada. Então, automaticamente, o meu profissional vai sofrer isso também. Então, gente, pensando nisso que a gente falou, até agora, tudo certo? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Qualquer coisa, pode ser, tá? Fiquem bem à vontade. Carol, faz sentido para ti ter o que eu enxergo, assim, vem da tua explicação, mas é um pouquinho distinto. É que existe uma rotina de hábitos ruins que eu tenho. Não é que eu não tenho rotina, isso que mudou, assim, eu não via desse modo 1 ano atrás. Então hoje eu percebo que sim, existe uma rotina. Até tu falava muito, tu não trabalha 12 horas. Pode olhar aí que tu tá fazendo outra coisa dentro dessas 12. E de fato, quer essa rotina de hábitos ruins, então eu, tipo, meio que tô caminhando para eles, para substituí-los, sabe? Sim. E colocar bons no lugar, assim, mas fiz essa ruptura de dizer, a rotina ela já existe. O que que ela está sendo abastecida? Então, o que que eu vou tirar para colocar no lugar essa execução, junto com o lugar físico daí, né? Que eu inventei porque eu preciso criar mais uma desculpa. Tá, olha só. Eu acho que tem 2 coisas que a gente pode pensar aqui. Primeira delas, eu vou te trazer uma coisa que a minha psicóloga fala para mim, tá? Os hábitos ruins, que a gente considera como ruins, negativos, enfim, eles nos servem para alguma coisa em determinados momentos. Por que que eu tenho aquele hábito ruim? Porque ou eu estou evitando alguma coisa, ou estou hipercompensando em alguma coisa. Então, a gente precisa entender o que esse hábito ruim nos diz. Porque provavelmente está ali suprindo uma falta de alguma coisa. Mas, até certo ponto, esse hábito ruim, ele está te servindo para alguma coisa. Então, ele está sendo funcional na tua vida. Exemplo. A única coisa que eu consegui pensar foi cigarro, tá? A única coisa que me veio. Eu É a toda principal também. Cigarro. Por que que eu fumo? Porque eu fico ansiosa. Então, toda manhã eu começo o meu dia fumando. Por quê? Porque com o cigarro eu fico mais tranquila. Então, ele me serve para esse fim. Entende? Ficou claro o exemplo que eu quis dar aqui? Show. A segunda coisa, tá? A segunda coisa, então, que eu quero falar. Quando tu tem um hábito, tá? Que ele é ruim e tu quer substituir por outro, que é bom, considerado bom, tu tem que entender que um hábito tem um gatilho.
o outro hábito que tu quer implementar talvez não vá acontecer com o mesmo gatilho. Então, por exemplo, se tu quer parar de fumar, talvez o gatilho de ir caminhar na rua não seja o mesmo de vontade de fumar. Então, a gente entra naquilo que a gente falou antes da questão da criação de comportamento, né? Tu tem que repetir aquilo, tu tem que entender o que que gera aquela atuação, o que que gera aquilo que tá te fazendo fazer aquilo, para entender se realmente tu vai conseguir substituir uma coisa pela outra. Inclusive, o livro, esse que eu comentei, ele fala que normalmente para pessoas que são alcoólatras e tal, eles olham para justamente qual é o gatilho. Porque daí sim eles conseguem entender qual seria o hábito que poderia ser substituído pela bebida, por exemplo. Então, acho que a única coisa aqui é tu tomar esse cuidado de entender se o que tu tá querendo substituir faz sentido dentro daquilo que tu já faz. Show. O cigarro é o mais difícil, com certeza, porque ele pega toda a rotina, né? Isso, né? O bebê eu parei, foram 120 dias bem tranquilo, assim, sem final de semana, sem nada. Mas aí, numa semana eu bebi de novo. Daí parei de novo, definitivamente. Mas é mais esporádico, foi mais fácil. Sim. É que aí a gente entra na questão do vício, né? E aí, terapia. Sim, exato. Psicologia, entendeu? Daí foge um pouco da minha alçada. Mas foi ótimo já, e o que tu trouxe é bem importante. Vou lembrar, anotei, inclusive, de observar essas duas coisas. Show. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, gurias, por favor, me mandem, tá? Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque a gente passou um pouco do nosso tempo, né? Que a gente ficou papeando. Mas vamos lá, vai ser tudo certo. Se vocês não têm compromisso depois, tá tudo certo. Se não, se vocês quiserem sair, tá tudo bem também. Então, vamos lá. Agora, gurias, a gente vai, então, pro método, tá? A gente falou, então, sobre as rotinas, tarará, tarará. Mas eu, Carol, gosto muito daquilo que é simples. Porque eu acho que o simples, ele entra na nossa rotina de maneira muito melhor. Então, eu quero apresentar para vocês esse método que eu criei aqui dentro da mentoria, que é para execução simples, tá? Então, a gente tem aqui 4 passos. Nada mais é do que o que a gente falou até agora. Clareza, prioridade, rotina e acompanhamento. Clareza, o que que eu quero? Se eu não tenho clareza, qualquer coisa serve. Se eu não sei o que eu quero exatamente, qualquer coisa que vier, eu tô pegando. Prioridade. O que que importa agora? Quando eu tenho uma liderança estratégica, seja no meu negócio, seja na minha vida, eu não vou fazer tudo. Eu vou escolher aonde eu tenho que colocar minha energia. Aí a gente olha para a rotina. Aonde essa meta entra na minha semana? Se eu não tenho nada na minha agenda, eu vou depender só da motivação. E aí a gente entra no 4º passo, acompanhamento. Como que eu sei que eu estou avançando? Porque o que não é acompanhado vira sensação, que é o que a gente falou antes. E a nossa gestão, ela não pode depender só da sensação. Então, quando a gente olha para uma meta, a gente vai se fazer essas 4 perguntas que eu comentei. O que exatamente eu quero? Por que que isso importa agora? Qual ação precisa entrar na minha semana? E como eu vou saber que eu estou avançando? Essas perguntas vão ajudar vocês a tirar, então, essa meta ali do campo da fantasia, tá? Então, vai colocar essa meta ali no campo da execução. Show? Tudo certo? Então, bora. Agora, vamos falar sobre o que são essas malditas ações invisíveis, tá? Toda meta precisa virar um processo. Então, toda meta, ela precisa ter ações por trás dela. Quando alguém diz, quero postar com constância, isso não é uma tarefa, tá? Isso parece uma tarefa, mas não é. Isso é um processo que tu precisa estabelecer. Então, para fazer isso, tu vai precisar de temas, criar roteiro, gravar, editar, postar, responder eventualmente ali no Instagram, o engajamento, analisar resultado. Então, se a gente pega todas essas coisas e a gente quebra isso ali, a gente vai olhar para a meta e pensar, beleza,
Quero postar. Como eu faço isso? Com todas essas coisas sendo feitas. Beleza? Caso a gente não faça isso, o que acontece? A gente fica com uma meta que é um peso. E a gente se torna uma pessoa frustrada e triste. E, meu Deus do céu, a gente não consegue fazer nada. Então, aqui a ideia é a gente reduzir essa confusão para aumentar a nossa execução. Tá? E aí, vamos para um exemplo prático. Isa, eu só trouxe exemplos para ti hoje. Postar no Instagram. Qual que é a meta? Publicar 3 coisas ali. Se eu deixo isso como uma meta solta, não vai rolar. Agora, se eu transformo isso numa rotina mínima, que é o que a gente falou antes, então, segunda eu planejo, terça eu gravo, quinta eu organizo, a meta vai sair do campo da cobrança, da confusão, e vai para execução. Tá? E uma coisa que eu quero falar aqui, antes da gente passar para o exercício, que é o seguinte: a gente falou um pouco sobre a rotina ali. A Isa trouxe até, né, um exemplo de hábitos ruins que ela tem dentro da rotina dela. Rotina boa não é uma rotina perfeita, é uma rotina possível. Aquela que cabe na nossa vida de maneira realista. E não naquela vida perfeita que a gente imaginou, naquele ideal de rotina que a gente imagina. Então, às vezes, a pessoa ela não vai executar porque ela cria uma rotina que só funcionaria se ela tivesse, sei lá, 8 horas livres. Se ela não tivesse nenhum imprevisto. Ou se ela tivesse, tipo assim, uma energia inabalável todos os dias. Só que a vida real não é assim. Então, a vida real tem cliente chamando, tem equipe que liga, é família, é problema familiar, pessoal, é cansaço, é urgência, casa, emocional, enfim. Então, a pergunta aqui não é qual seria a rotina ideal. A pergunta é, qual é a rotina possível que eu consigo sustentar hoje? Então, com essa pergunta em mente, que a gente vai para a parte do exercício agora, que a gente vai olhar para o nosso plano de execução de fato, tá? Esse é um plano que a gente vai fazer de 7 dias. Ah, Carol, mas a minha meta é de 30 dias. Legal, a gente vai traçar um plano para que tu consiga repetir essa meta, essas ações, durante 4 semanas, para fechar os 30 dias, tá? Entendido? Gente, não é um plano de vida, tá? Isso aqui pode mudar. Tu não vai conseguir reorganizar tudo para amanhã. Então, é um plano de 7 dias. A gente vai com calma, porque a gente quer mudar aos poucos. Se a gente quiser mudar tudo ao mesmo tempo, a gente vai cometer um erro muito grande, tá? Então, aqui a priorização é muito importante, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai escrever a nossa meta para os próximos 30 dias, que vocês já têm essa informação. Depois, a gente vai responder qual é a ação mais importante dessa semana para que eu avance uma casinha nessa meta. Aí aqui escolham uma ação, né? Pelo amor de Deus, não botem, e as ações mais importantes são 5, daí eu quero fazer todas. Não dá. É uma ação principal, tá? Aí tu vai definir quando que tu vai executar isso. Dia, horário e duração, tá? Blocos de produtividade são muito bons aqui para isso. Uma outra coisa, definir um horário específico para ti ir para academia também é uma coisa que funciona. Se tu disser, eu vou todo dia de noite, mas não digo se é às 7, se é às 8, se é às 9. Às noite ela é horas. Então é legal definir isso, tá? Por quê? Quando a gente tem um contexto, a gente reduz aquilo que a gente falou antes, atrito. Então, o nosso cérebro ele não precisa ficar decidindo muita coisa toda hora, tá? E aí, uma coisa que a gente precisa fazer é entender o que pode me atrapalhar dentro da minha meta. Lista aí. Falta de tempo, cansaço, excesso de demanda, medo, perfeccionismo, enfim. Lista aí coisas que vocês pensam que talvez possa atrapalhar vocês. E aí, depois a gente vai responder, como que eu posso me antecipar com essas coisas? E aí, lista umas coisas aí que vocês podem pensar de solução. Por que isso é legal? Porque quando essas situações acontecerem, a gente já vai ter o nosso cérebro treinado para como agir nessas situações.
Por exemplo, se eu sei que o WhatsApp me distrai quando eu tô fazendo alguma coisa, eu vou pegar e vou deixar meu celular na sala. Por 40 minutos, bota um despertador. Só que às vezes a gente fica nessa de, ai, mas eu não posso ficar sem o meu celular. A gente não nasceu com ele, a gente não vai morrer se a gente ficar 40 minutos sem ele. Outra Gente, coisa, tirei notificações e queria dizer que isso é sensacional, pois não é ele que diz quando eu olho ele, sou eu quem decido. É só exatamente, quando eu quero abrir, ninguém vai aparecer, porque ninguém poderia aparecer na sala da minha casa. Então, tirar a notificação do WhatsApp foi revolucionário mesmo, eu indico a todos. eu tiro. Eu tenho no, não sei se vocês têm iPhone e tal, mas o iPhone tu pode criar focos, né? Tu pode criar sistema de focos ali. Então eu tenho um para o trabalho, que aí eu só recebo determinados tipos de notificações de determinados aplicativos. Aí tem o, sei lá, mindfulness, eu adoro essa palavra, é atenção plena, que eles falam. Atenção plena. Aí não recebo nenhuma notificação. Aí tem o não perturbe, que, né, todo mundo conhece. Enfim, dá para te fazer esses sistemas assim, né? Claro que a gente está aqui só falando algumas sugestões, né? Então, voltando aqui, a gente vai conseguir antecipar essas situações, tá? Então, esse checklist, digamos assim, de coisas, se vocês quiserem tirar print ou fazer uma foto, fiquem à vontade, tá? Para vocês terem isso aqui e montar. Aí vamos agora, que a gente já tem esses passos para criar o nosso plano. A gente vai falar rapidamente sobre os erros que a gente poderia cometer, mas que vocês não vão cometer, porque vocês estão aqui e agora vocês sabem que eles podem acontecer, sobre essas metas e rotina, tá? Cara, primeira coisa, tá? O pior erro, criar uma meta gigantesca e uma rotina desse tamanho. Aí a pessoa quer mudar tudo, né? Quer vender mais, quer postar mais, quer treinar mais, quer organizar mais, quer tudo a mais. Só que aí a agenda dessa pessoa continua exatamente igual. Ah, mas eu quero trabalhar só 5 horas por dia. Gente, aqui eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco desconfortável para vocês, tá? Se vocês olharem para a agenda de vocês hoje, lá vai estar exatamente o problema de vocês. Lá vai estar quais são as prioridades de vocês. E aí é aquilo lá que vai dizer para vocês se vocês estão realmente seguindo em direção à meta de vocês ou não. A nossa agenda, ela denuncia tudo aquilo que está errado na nossa rotina. Então não adianta dizer que algo é prioridade para vocês se aquilo não tem espaço dentro da tua agenda. Se aquilo não está ali dentro da tua agenda. Então, assim, talvez vocês não precisem de uma meta mais pesada, mais rígida. Não. Talvez tu só precise de uma rotina que seja mais honesta e ligada à realidade de vocês. Ligada ali com o tempo, com a energia que vocês têm, com a estrutura que vocês têm. Com base nessas coisas, qual que é o próximo passo possível que vocês podem dar? Porque uma rotina que é honesta e tal, é melhor do que uma rotina que é perfeita. Porque aí vocês querem alcançar a perfeição e vocês abandonam isso em dias. Porque vocês não conseguem ter constância. A execução, ela não vai melhorar se vocês vão se cobrar mais. Ela vai melhorar quando vocês criarem um caminho de longo prazo mais claro, mais simples e mais sustentável. Vocês precisam conseguir sustentar aquelas coisas ali. Então, se eu tivesse que dizer para vocês o que vocês levam de hoje, né? Se eu pudesse resumir as coisas que a gente falou hoje, eu resumiria nessas 3 frases, tá? Uma meta vaga vira ansiedade. Não sei se vocês têm essa sensação, mas, por exemplo, eu quero treinar mais, né? Quero começar a academia. Só que eu não vou. Daí eu fico o quê? Ansiosa. Daí eu fico puta comigo mesma, porque eu não tô indo. Por quê? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente precisa fazer, tudo vai parecer mais urgente.
e nada vai sair do lugar. Segunda coisa, meta sem rotina vira culpa, muito na linha da ansiedade aqui. Se a nossa meta, ela não tem um espaço específico dentro da nossa semana, eu vou depender do meu humor, da minha motivação, e se sobrar tempo, eu vou fazer alguma coisa para isso. Então, terceira coisa, meta acompanhada vira o que a gente chama de gestão. Porque quando a gente consegue acompanhar, a gente para de depender só daquela sensação que a gente falou. E aí a gente começa a tomar decisões com mais clareza. Então, essas 3 frases, elas resumem muito tudo que a gente falou até agora, e elas resumem o que eu quero que vocês levem daqui de essencial, tá? Não é que vocês precisam ter mais metas, ou ser mais ambiciosas, ou fazer mais, ou se esforçar mais. Não. É sobre pegar essa meta que vocês têm, que é importante para vocês, e tornar ela uma execução possível dentro daquilo que vocês já fazem. Não é inventar roda de novo. Tá? Então, chegando aqui no final do nosso workshop, atrasadas, porque falamos bastante, mas eu gosto, não sei vocês, mas quando a gente tem um grupo menor, é legal que a gente consegue trocar, né? Então, estamos aqui com saldos positivos, né? Chegando então, gente, no final do nosso workshop, eu só quero reforçar para vocês, tá? Vocês não precisam sair daqui com mais metas, como eu falei. A ideia é que vocês tenham um caminho, né? Que vocês escolham uma meta, uma só, para ir mudando aos poucos, tornar essa meta um pouco mais clara, entender o porquê que ela importa para vocês agora, quebrar essa meta em pequenas ações que vão fazer vocês avançarem, incluir isso dentro da rotina de vocês e principalmente acompanhar o avanço. Carol, avancei aqui um pouco, mas não tá mais rolando. Fechei um trabalho a mais, agora eu tô tendo que trabalhar mais. Legal, ajusta. Ajusta e repete. É assim que o planejamento de vocês vai começar a virar execução. Vocês não precisam virar uma máquina, vocês não precisam dar conta de tudo. Vocês precisam liderar melhor as prioridades de vocês e construir uma rotina que vai sustentar aquilo que importa para vocês. Porque a gente tem uma meta boa quando a gente tem uma meta que é possível de ser concluída. Tá? Então, eu deixo esta pequena mensagem para vocês. E claro, né, antes de encerrar, quero muito explicar para vocês agora aquele espacinho de tempo para a gente falar sobre o que pode travar dentro desse contexto todo que a gente falou e como a UNA pode ajudar vocês, né? Hoje, falando sobre metas, execução, etc e tal, pode ser que vocês tenham percebido que talvez a dificuldade de vocês não seja só com as metas, né? Às vezes não é só a meta que trava a gente, é essa falta de clareza sobre as prioridades que a gente tem, essa rotina que não está funcionando, né? Essa dificuldade que a gente tem, então, de sustentar essas constâncias que a gente fala tanto, a sensação que a gente tem de que tudo depende da gente. E a liderança, que ela é muito baseada nessas urgências, seja ela de negócio, seja ela de autoliderança, apagar incêndio, normalmente é falta de algum momento para analisar. Então, olhar para o teu negócio, olhar para aquilo que tu faz, né, decidir com um pouco mais de estratégia, baseado no teu comportamento e no teu funcionamento. Então, se vocês realmente se identificaram com isso, se realmente começou a passar isso pela cabeça de vocês, né, esse workshop que a gente trouxe hoje, ele é muito um primeiro passo, né, para que vocês consigam, então, criar essa consciência sobre esses problemas, sobre esses desafios que vocês têm, sobre como vocês vêm agindo até aqui. Então, a gente tem essa ideia de transformar isso, né, numa forma de liderar um pouco mais humana também, que seja um pouco mais perto da realidade de cada pessoa, né, porque a gente precisa entender que nós somos humanos, não somos máquinas, e pensar em ideais o tempo todo não é um bom caminho, tá?
Então, assim, gurias, abrindo o espaço aqui, tá, para falar um pouquinho sobre a mentoria. A UNA é uma mentoria para mulheres líderes, empreendedoras, que querem liderar com mais clareza, simplicidade, estratégia, sem ficar dependendo muito desses improvisos que a gente fala, né? E sem sentir, então, que elas estão sozinhas. Eu passei por isso. Quando eu iniciei a minha carreira de líder, eu não tinha ninguém que pegava na minha mão e dizia se eu estava errando, se estava acertando. Então, a gente foi muito no feeling também, foi a gente, meu Deus, eu errei demais, errei muita coisa para chegar até aqui e conseguir entender que, cara, falta a maioria dos problemas é autogestão. A maioria dos problemas que a gente tem é autogestão, porque a gente vai no nosso limite. E aí quando a gente se dá conta, a gente já ultrapassou esse limite. Então aqui a ideia é a gente conseguir construir algo que realmente funcione na vida real de vocês sobre entender, então, como que vocês tomam essas decisões, como que vocês vão organizar a rotina de vocês, tá? Então, para quem participou do nosso workshop hoje e sentiu, né, que quer aprofundar esse processo, que quer, daqui a pouco, entender um pouco melhor como a mentoria UNA pode ajudar vocês, eu vou abrir algumas conversas individuais nos próximos dias. Então, a ideia é que essa conversa seja para entender o momento de vocês mesmo, tá? Quais são os principais desafios que vocês têm hoje, né? E até também para eu te explicar qual o formato que talvez possa fazer sentido ali para ti. Então, não é nada no sentido de empurrar para vocês um formato de mentoria, né? Até para eu entender se realmente faz sentido para vocês agora e para que eu possa também ajudar vocês de alguma maneira, né? No sentido de, cara, tô às vezes com um desafio, só queria que alguém me desse um toque, sabe? Um insight, nem que seja isso, tá? Então, se vocês sentirem que faz sentido atualmente para vocês, vocês podem só me mandar uma mensagem ali no WhatsApp. Manda mensagem assim, Una, manda uma palavra só, que eu vou entender, que eu vou te mandar as informações de como funciona para a gente conversar, tá? Gurias, quero muito deixar uma frase aqui para vocês, para a gente encerrar. E, claro, vou abrir um espacinho caso vocês queiram trazer alguma coisa, alguma informação. Mas, assim, quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer também a confiança, né? E por vocês terem escolhido estar aqui hoje, né? É muito, muito legal ver tantas mulheres fortes, assim, de nichos diferentes, né? Se disponibilizando, né, para vir aqui. E, cara, o tempo da gente é muito valioso. Então, é muito importante que vocês tenham a sensação, né, a certeza de que realmente valeu a pena, né, que vocês saem daqui com questões práticas, né, que vão ajudar vocês no dia a dia. E, assim, não esperem, segunda-feira eu vou começar, a rotina perfeita, a motivação perfeita. Cara, o passo que tu tem que dar é só o próximo. Então, comecem pelo próximo passo que é possível, porque é assim que a execução vai começar, é assim que vocês vão conseguir, de fato, colocar as metas de vocês para funcionar. Não é a meta mais bonita. Não é aquela que, impressiona todo mundo, do tipo, ai, nossa, ela é muito ambiciosa. Não. A meta boa é aquela que vocês conseguem executar. Tá bom? Vou abrir aqui uns minutinhos, caso vocês queiram trazer alguma coisa. Isa, Vir, Duda, fiquem à vontade. Eu quero fazer minhas considerações da mentoria e falar que eu vou passar por uma segunda etapa, com certeza, dessa mentoria. Mas é muito bom olhar para trás e ver reflexos e queria compartilhar. E, de fato, a Carol faz algo muito personalizado. A gente chegou, teve um dos encontros que a gente acabou falando muito sobre a escrita, e, na verdade, ela que abriu os meus olhos. E dentro disso que eu consegui segmentar e entender que por trás de um monte de coisa, né, de 3 CNPJs e atividades completamente distintas, existia uma coisa que linkava tudo isso. E existia também oportunidades que eu achei que eu não teria como atender pelo tamanho que elas eram, mas as metas deram certo, né? Eram muitas, milhares de páginas. E eu dizendo, Carol, eu também disso aqui, isso aqui é muito legal, meu Deus, isso aqui tem tudo para dar certo, mas eu nunca vou conseguir fazer essa entrega. E ela, vai sim! Botando esse espelho que ela bota na frente da cara para criar vergonha mesmo, assim. E realmente funcionou muito.
como é a advocacia, são anos para colher frutos, né, mais expressivos, mas eles já foram absurdamente expressivos do que era antes. Então, assim, só tenho como agradecer de novo, e agradecerei mais 1000 vezes, porque de fato alcancei resultados muito, muito legais. E tô terminando de setar isso tudo para ir para a próxima etapa, com quem puxa as orelhas muito bem puxado, que é você. Eu sempre falo que assim, ó, se tu não quer se puxar, se tu não quer se desenvolver, se tu não quer realmente pôr a mão na massa, tu não vai ser uma boa mentorada aqui dentro, porque eu gosto de trabalhar com pessoas que têm a mesma personalidade que eu, que, pô, pega ali junto, vamos fazer acontecer, sabe? 50% eu, 50% tu. Eu tô aqui muito num papel de orientar, né? Então, Isa, todo o crescimento que tu teve foi muito por causa do teu comprometimento com tudo aquilo que a gente estava construindo, porque eu te dava pequenos toques, são coisas que a gente não percebe, porque a gente está dentro daquele caos, né? A gente está dentro dessa bolha, desse ambiente. Então, às vezes, fica difícil, a gente fica com uma visão um pouco viciada. Mas, assim, tudo aquilo que tu alcançou de resultado só aconteceu porque tu se comprometeu. Porque tu quis se desenvolver nesse sentido, né? Não é, a Carol que... Não, a Carol não fez nada. A Carol te ajudou, te orientou e te guiou. Agora, eu não fiz nada por ti. E se alguém entra aqui dizendo, querendo que eu faça alguma coisa pela pessoa, vai errar o pulo, porque não é assim que funciona, né? Porque eu não vou ficar aqui para sempre, eu não vou ficar contigo para sempre, né? E tu precisa saber andar com as tuas Não, próprias... os resultados já estão caindo, inclusive. Estamos distantes. Tá, a gente vai retomar Brincadeira. isso. Vai ficar... Vamos resolver. Vai dar tudo certo. Gurias, eu não quero atrasar mais vocês, eu sei que a gente passou um pouco do nosso tempo, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, me perguntarem alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá bom? Vir, Duda, podem levantar a mão aí e falar. Eu gosto que no final as pessoas ficam com vergonha. Não, acho que não, só fiquei feliz pelo convite, gostei hoje. E daí qualquer coisa a gente vai voltar a se falar, com certeza. Bom vir, que bom. E assim, gente, pelo amor de Deus, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida depois, porque às vezes a gente fica pensando coisas, né? Quando a gente sai daqui. Muita informação. Me mandem no Whats, me perguntem, fiquem bem à vontade para me trazer qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Eu sou uma pessoa super disponível, pelo amor de Deus. Se vocês mandarem mensagem no Whats, eu estarei respondendo, não é outra pessoa. Então, por favor, não hesitem em mandar, tá bom? Duda, quer falar alguma coisa? Não quer. Eu gosto que no final a gente sempre fica meio envergonhada, tipo, ai, eu não quero falar. Mas não tem problema. Duda, Eu não estava conseguindo abrir o microfone, perdão. Eu gostei bastante do ai, workshop que de bom. hoje, achei muito interessante. E eu vou mandar mensagem depois para entender melhor a Claro, mentoria, como funciona, tá? Porque eu realmente achei muito interessante. fica à vontade, Duda. E se tu tiver dúvidas, a gente vai te respondendo ali no WhatsApp. Também não quero mais prender vocês aqui. Gurias, de novo, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por terem se disponibilizado. E, cara, parabéns para vocês, tá? Porque não é todo mundo que quer se desenvolver, não é todo mundo que se preocupa em procurar isso, né? Então, parabéns para vocês também. Com certeza o workshop de hoje, ele só foi assim por causa de vocês, né? Porque eu tive vocês aqui comigo. Então, obrigada. Um beijo grande e nos falamos, tá bom, gurias? Boa noite, descansem. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, gurias. Até. Tchau. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Ô, Carol, eu quero te mandar uma coisa rapidinho, mas eu quero ver tua cara. Ai, meu Deus. Na Tá. verdade, eu posso te mostrar, vou apresentar rapidão, tá? Pode ser? Ou tu tá na corrida? Não, pode mandar, manda. Peraí, deixa eu parar de gravar aqui. Tchau, galera. Nós.